Olá! Hoje é quarta-feira, 11 de junho, e essa é a nossa segunda edição do dia. Vamos direto ao assunto. As fontes que a gente analisou hoje, elas detalham uma ofensiva bem forte, migratória e ideológica nos Estados Unidos, sabe? Sob a administração Trump. O alvo são estudantes internacionais, principalmente os chineses. A gente está falando de um aperto, assim, sem precedentes nas regras de visto, de permanência. É uma situação bem séria. As fontes mostram que, usam a desculpa de proteger a segurança nacional, né? Mas o resultado é pressão nas universidades, liberdades civis sendo questionadas e, claro, um risco enorme de perder talentos do mundo todo. Muitas análises, assim, indicam que essa justificativa oficial, na verdade, esconde uma estratégia política, com um apelo bem populista e, até xenófobo. Impressionante essa mudança de rumo, né? Porque, historicamente, os Estados Unidos sempre foram um polo de atração acadêmica. Desde o início do século XX, a gente teve programas como o Boxer Indemnity Scholarship Program, aquele que usava dinheiro da China para financiar estudante chinês lá, lembra? E isso era visto como bom para a diplomacia. E, recentemente, tinha mais de 270 mil estudantes chineses por lá, injetando bilhões na economia americana. Bilhões. Mas aí o governo Trump mudou tudo. Começaram com alegações de espionagem, supostos vínculos com o Partido Comunista Chinês, tudo baseado em critérios que as fontes descrevem como vagos, muitas vezes arbitrários. Isso serviu de base para restrições bem pesadas e teve a suspensão global das entrevistas consulares, né? A justificativa era precisar analisar redes sociais. O impacto foi imediato, paralisou a chegada de novos estudantes. E isso gerou muita controvérsia, porque especialistas como um tal de Clay Hormon disseram que não tinha assim, um impedimento técnico real para parar tudo daquele jeito. Nossa, e como fica o dia a dia desses estudantes no meio disso tudo? As reportagens que a gente viu, tipo The New Yorker, Wall Street Journal, elas pintam um quadro bem tenso. Medo, incerteza o tempo todo. Tem gente até comparando com épocas sombrias, tipo o macartismo, aquela caça às bruxas anticomunista dos anos 50. Imagina ter sua vida, sua carreira acadêmica toda em suspenso, assim. Exato. E o problema não para nos estudantes, né? Vai além. Atinge a própria autonomia das universidades. Harvard, por exemplo, enfrentou cortes de verba federal, restrição para receber estrangeiro, isso depois de críticas ao governo, inclusive sobre a guerra em Gaza. O governo alegou que era para combater antissemitismo. Mas olha, fontes como a Al Jazeera ouviram analistas que viram isso mais como um pretexto, sabe? Para calar protesto legítimo contra a política de Israel. E aí bate de frente com a liberdade de expressão, né? Que é garantida pela primeira emenda lá. Centenas de vistos foram cancelados depois de manifestações pró-Palestina, embora a justiça tenha conseguido algumas liminares para proteger alguns estudantes. Então, é um efeito cascata, pelo visto. As consequências vão se espalhando. A Wired e a Axios, por exemplo, alertam por impacto em pesquisa de ponta, inteligência artificial, biotecnologia, áreas cruciais, com os talentos começando a ir para a Europa, para a Ásia, e o Wall Street Journal destaca a ameaça ao programa OPT, aquele que é super importante para segurar os talentos depois que se formam, né? Para eles poderem trabalhar um tempo por lá. Sim, o OPT é fundamental. E economicamente falando, as fontes são claras. É uma autossabotagem para os Estados Unidos. Estudante internacional pagando idade mais alta, movimenta a economia local, sustenta emprego. Perder essa galera afeta a inovação, a saúde financeira das universidades, até em estados republicanos como o Texas isso é um problema. A Associated Press mostrou isso. A National Foundation for American Policy é bem direta. Isso aí compromete a liderança americana em setores-chave, estratégicos mesmo. Para uma vantagem, o tal do soft power, a influência pela cultura, pelas ideias, agora viram passivo, né? Esses estudantes, quando voltavam para casa, eram tipo embaixadores informais dos US. Exatamente. Cortar esses laços, como a Al Jazeera aponta, enfraquece os pontos de diálogo. Especialmente com a China, que é uma relação super complexa. E enquanto isso, claro, outros países, como Canadá, Reino Unido, Austrália, eles abrem os braços, né? Atraem esses cérebros, é o famoso brain gain para eles. Fica bem claro, então, lendo as fontes. Sim, fica evidente que esse aperto todo não é só sobre visto ou segurança, é interpretado mesmo como um projeto político,
de exclusão, de controle ideológico, e ao transformar as universidades nesses campos de batalha, acaba minando a ciência, a liberdade e a cooperação internacional. É bem sério. E num mundo cada vez mais multipolar, né, fechar portas assim pode acabar isolando os próprios Estados Unidos, prejudicando os interesses deles no longo prazo. Bom, vamos fazer um breve intervalo agora, fique por aí. Olá, estamos de volta. Antes da pausa a gente mapeou, né, aquela pressão toda crescendo sobre as universidades americanas por causa dos protestos pró-Palestina. Agora vamos dar uma olhada no que isso significa na prática mesmo, as consequências legais e o impacto ali no dia a dia dos campi. Exatamente. Porque assim, além do discurso, tem ações bem concretas, sabe? Com efeitos muito reais tanto para os estudantes quanto para as próprias instituições. Aquele ambiente que a gente pensa, né, de debate aberto, parece que tá encolhendo um pouco. É preocupante. E as fontes que a gente analisou apontam um alvo bem específico: os estudantes estrangeiros. Tem relatos de gente sendo detida, deportada, vistos cancelados. Qual que é a base legal que eles usam para justificar umas medidas tão drásticas assim? Olha, muitas vezes a justificativa é bem aberta, sabe? Algo na linha de que a permanência daquele estudante comprometeria os interesses de política externa dos Estados Unidos. Essa regra é tão vaga que acaba dando para o Departamento de Estado muita margem, né? Para decisões que podem parecer assim um pouco arbitrárias, dependendo da interpretação. Isso fica bem claro em alguns casos que as fontes trouxeram, tipo o do Mahmoud Khalil, estudante palestino lá de Colômbia. Ele tinha green card e foi detido sem mandado só por discursar. O Washington Post até mencionou uma juíza que achou a prisão provavelmente inconstitucional. E não foi um caso isolado, né? As fontes trazem outros exemplos. Correto. Não foi isolado. Em Colômbia mesmo, teve o caso de 2 estudantes de pós-graduação, uma indiana e outra sul-coreana. Tiveram os vistos revogados depois de participar dos atos. Uma delas, a Yoon So-chun, sul-coreana, até comentou que, por ser asiática, mulher e ativista, ela já esperava alguma perseguição, mas não que fosse algo, assim, institucionalizado, vindo da própria universidade ou do governo. E tem ONGs jurídicas falando em mais de 2.000 vistos cancelados desde janeiro de 2025. Isso de estudantes estrangeiros ou recém-formados. Alguns casos foram revertidos na justiça, é verdade, mas o número assusta. A FIRE, que é uma organização importante na defesa da liberdade de expressão nos campi... Sim, conheço a FIRE. Pois é, eles classificam isso como uma violação grave da primeira emenda, né, garantia constitucional de livre expressão e aplicada de forma bem seletiva. E um outro grupo, Students for Justice in Palestine, já aponta 84 estudantes sendo processados ou sob ameaça de deportação agora no novo mandato do Trump. Nossa, mais de 2.000 vistos. É um número muito impactante. E como é que isso bate dentro das universidades? Elas ficam numa posição difícil, imagino? Uma sinuca de bico, talvez? Totalmente. Uma sinuca de bico. Elas ficam ali entre a pressão do governo e a tentativa de defender seus próprios princípios, né? De liberdade acadêmica. A gente viu o caso de Colômbia, por exemplo. Teve 400 milhões de dólares em verbas federais suspensos em maio de 2025. Isso com base numa ordem executiva que mira universidades com denúncias de antissemitismo. E Harvard também sentiu essa pressão. Chegou a ter uma proibição temporária para receber novos estudantes estrangeiros, mas isso acabou sendo suspenso por uma liminar judicial. Entendi. E essa pressão de fora do governo acaba se traduzindo em ações dentro dos campi, imagino? Exatamente. Para tentar cumprir as exigências, ou só para aliviar a pressão mesmo, universidades como Colômbia acabaram tomando medidas internas. Aumentaram a segurança no campus, proibiram o uso de máscaras em protestos e até passaram a ter uma supervisão mais direta da reitoria sobre alguns departamentos mais críticos, digamos. São medidas que, pelo que as fontes indicam, servem para mostrar para o governo que elas estão tomando alguma atitude, que estão no controle.
E o resultado prático disso tudo, que fontes como a NPR e a Truth Out destacam, é um clima de medo, né? E de autocensura se espalhando pelos campi. E não só em Colômbia, mas em lugares como UCLA e Georgetown, onde a gente viu até polícia e guarda nacional sendo chamadas para conter manifestação. E não afeta só estudante, né? Professores que apoiam os protestos também estão relatando auditorias, ameaças de demissão. Um clima bem pesado. Isso cria um paradoxo muito sério, né? A universidade, que deveria ser justamente o lugar do pensamento crítico, do dissenso, acaba, na prática, sufocando essas vozes. Por medo, isso tem um custo externo também para a imagem dos Estados Unidos. Dados do Institute of International Education, que monitora isso, já mostram uma queda na procura de estudantes estrangeiros pelo país. O pessoal começa a olhar para outros lugares, né? Países vistos como mais estáveis, talvez, ou mais respeitosos com as liberdades individuais. E aquele monitoramento de redes sociais para analisar pedido de visto, isso só aumenta o receio, né? Intensifica esse temor. Nossa, é um cenário bem complexo mesmo, com consequências muito sérias para a liberdade de expressão, para a liberdade acadêmica, para o ambiente universitário como um todo. As fontes que a gente leu pintam um quadro que alguns até comparam com o período do macartismo, sabe? Só que o foco agora parece ser muito nos estudantes internacionais, como se fossem um elo mais vulnerável nesse contexto todo. Bom, acho que precisamos fazer mais uma pausa rápida para respirar. Combinado. E na volta, a gente fecha essa nossa análise trazendo uma reflexão final sobre o que tudo isso representa, o significado mais amplo dessa situação toda. Voltamos já! Bom, retomando aqui a nossa análise, essa parte final dos materiais que a gente recebeu, ela realmente posiciona Harvard assim como um protagonista central na resistência, né? Não é só sobre a universidade em si, parece que as fontes colocam a coisa num palco muito maior, certo? Exatamente. Os documentos, eles articulam como essas ações e as reações também, né? Inserem essa disputa toda num contexto geopolítico e até na saúde democrática de uma forma mais ampla. É quase um microcosmo dessa tensão entre Estado, ciência, liberdade acadêmica. As fontes sugerem que a forma como Harvard lidou com a pressão da administração Trump serve como um estudo de caso interessante. Ok. Então vamos desempacotar essa resistência e as implicações disso. Harvard não ficou de braços cruzados, pelo visto. Uma das primeiras ações, pelo que entendi, foi tornar pública aquela carta com as exigências do governo. E não eram exigências simples, né? Não, nada simples. Falamos de interferência direta em admissões, nos currículos. Era basicamente uma tentativa de submissão mesmo. Entendi. E a resposta não foi só, digamos, midiática. Eles acionaram o Judiciário Federal. A defesa se baseou muito forte na primeira emenda da Constituição americana, que é, o pilar da liberdade de expressão e, por extensão, da independência acadêmica, né? Uhum. Conseguiram algumas vitórias importantes, ainda que liminares, como barrar temporariamente a revogação de vistos para quase 7 mil estudantes internacionais. Imagina o impacto disso. Nossa, 7 mil. É um alívio temporário, mas imagino que a pressão não diminuiu, certo? As fontes mencionam mais coisas? Não, a pressão continuou forte. As fontes falam de múltiplas investigações do governo, ameaças de revogar a isenção fiscal daquele fundo bilionário de doação na universidade. Foi uma guerra de desgaste, assim. Uma guerra de desgaste. E como Harvard respondeu a isso financeiramente? Porque isso custa, né? Aí que está um ponto crucial dessa resistência que os documentos apontam. Harvard decidiu alocar 250 milhões de dólares de recursos próprios para cobrir pesquisas importantes que foram afetadas pelos cortes e bloqueios federais. 250 milhões? Uau! É um valor bem significativo. Isso incluía, por exemplo, 180 milhões que viriam do Departamento de Defesa e outros bilionários em diversas áreas de pesquisa. Foi um sinal claro, né? De que não iam recuar fácil. Com certeza. E nesse contexto todo surge um conceito interessante nos materiais: não conformidade antecipatória. O que isso significa na prática? É diferente de só reagir? É fundamentalmente diferente. A ideia, segundo as fontes,
é que Harvard não apenas reagiu às pressões que chegavam, mas adotou uma postura, assim, proativa de resistência, quase antecipando movimentos que poderiam ser autoritários e se posicionando como defensora da autonomia. É um movimento preventivo mesmo. Enquanto outras instituições, que são mencionadas brevemente em comparação, como Columbia em algumas análises, talvez tiveram abordagens diferentes ou cederam em alguns pontos, Harvard buscou liderar pela firmeza, sabe? É uma defesa ativa dos seus princípios. Fascinante essa ideia de resistência preventiva. Mas e as consequências dessa batalha toda? Vão além dos muros da universidade, imagino? O Renato Janime Ribeiro, que é citado nos textos, tem uma visão bem forte sobre isso, né? Tem, sim. Ele classifica essa postura da administração Trump como um tiro no pé gigantesco para os próprios Estados Unidos. A lógica é que, ao atacar uma instituição como Harvard, que, acumula centenas de prêmios Nobel, é um símbolo global de excelência, e ao hostilizar talentos internacionais, os US acabam minando a própria liderança científica e tecnológica. Faz sentido. Harvard é um pilar do que chamam de soft power americano, né? Aquela capacidade de influenciar globalmente através da cultura, das ideias, dos valores, não só pela força militar ou econômica. E essa percepção de ataque, ela não se restringe só a Harvard, pelo que eu entendi das fontes. Existe um quadro maior de desconfiança em relação ao ensino superior em geral. Com certeza. Os dados do Gallup que são mencionados são, assim, alarmantes. A confiança no ensino superior nos Estados Unidos caiu de 57% em 2015 para só 36% em 2023. É uma queda brutal. Nossa. Ameaças de exigir dados de estudantes sob o pretexto de combate ao terrorismo, acusações sobre colaborações científicas com a China. Tudo isso compõe o que alguns editorialistas chamaram de uma guerra aberta contra o conhecimento. Guerra aberta contra o conhecimento. É forte. E essa guerra, ela tem potencial de contágio. O receio é que esse tipo de tática inspire ações parecidas em outros lugares. Exatamente. O Janine Ribeiro, por exemplo, ele traça paralelos com o macartismo, lembrando aquela onda de perseguição política anticomunista nos Estados Unidos lá nos anos 50. E alerta que essa postura pode servir de modelo para outros países. Inclusive no Brasil, onde a gente já viu, né, políticos defendendo medidas restritivas contra opositores ou acadêmicos. Abre um precedente perigoso, sem dúvida. Então, a questão que fica é sobre o papel das universidades como guardiões da democracia e do pensamento livre, não é isso? Os textos sugerem até consequências como um êxodo de cérebros. Sim, essa é a reflexão central que emerge dos materiais. Qual é a responsabilidade dessas instituições? Há especulações nas fontes sobre um possível deslocamento de talentos acadêmicos para a Europa, para a Ásia, fugindo desse clima mais hostil. Alguns analistas chegam a apontar isso como uma oportunidade estratégica para países como o Brasil, por exemplo, se souberem acolher esses pesquisadores, esses talentos. No fundo, a defesa do pensamento livre e da autonomia científica se torna uma questão crucial para o futuro. Fica bem claro, então, que a resistência de Harvard, embora seja emblemática segundo as fontes, é parte de uma luta muito maior. A defesa da ciência, dos valores democráticos, parece exigir uma articulação que vai muito além de uma única instituição, né? Isso nos leva, talvez, a uma reflexão final para quem nos ouve, pensando no nosso próprio contexto aqui, como é que a gente pode individual e coletivamente fortalecer essa consciência sobre a importância do pensamento livre e da autonomia das instituições de conhecimento. Fica aí a provocação para a gente refletir. Foi um prazer enorme analisar esses documentos hoje. Um grande abraço e até a próxima. O podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12 e 17 e aos sábados ao meio-dia.